Estado mínimo, ideias máximas. Fala galera do Diga Aí, Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, terminando do jeito, sei lá, acho que o melhor impossível. Estou aqui com o governador Romeu Zema. Muito prazer, governador. Aquele que eu posso dizer que, na minha opinião, é o único governador liberal do Brasil. Liberal mesmo, né? Analisando o liberalismo clássico. Então isso me deixa muito feliz, porque eu sou um libertário, eu sou uma pessoa que defende a liberdade, que acho que a liberdade que é o caminho para evolução, desenvolvimento e tudo. E o Diga Aí, ele é um podcast que defende muito a liberdade. Eu surgi, vou brincar assim, com esse libertarianismo aqui dentro do Líderes do Amanhã. Então hoje estar te entrevistando é um grande prazer. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, Marcelo. Uma satisfação enorme estar participando aqui do Diga Aí. Do Diga Aí, muito Isso. bom, muito bom. Governador, vamos lá. Vou começar com uma pergunta meio clichê, mas como eu nunca tive a oportunidade de te ouvir, eu quero saber o seguinte. O quão importante é a liberdade para o desenvolvimento de qualquer nação? Marcelo, eu diria que é a pedra fundamental do desenvolvimento. Aonde não há liberdade, as pessoas não vão inovar, as pessoas não vão empreender, e foi o que aconteceu na maior parte da história da humanidade. Perfeito, perfeito. Concorda? Concordo muito. Se a gente olhar a principal nação na história, como os Estados Unidos, foi fundada com base na liberdade. Exatamente. E o que nós temos hoje no Brasil, infelizmente, é um governo ou um sistema que quer tolher a liberdade. E acho que não tem exemplos melhores, né, de países que deram errado, inclusive bem próximos aqui de nós, por falta de liberdade, que é Cuba e Venezuela. Sem dúvida. Não é? Ali ficou claríssimo. Governos que querem calar as pessoas, que querem controlar as pessoas, que querem subjugar, que não permite nenhuma oposição, nenhuma opinião contrária, jogam o país num subdesenvolvimento, numa pobreza gigantesca. O embate é que faz uma solução melhor surgir, e não calar a boca, que é o que eles querem estar colocando aqui no Brasil. Até porque o diálogo, é com o diálogo que a gente constrói ideias, que a gente evolui, que a gente se desenvolve. Concordo plenamente. Exato. Né? Agora, quando eu penso no Brasil de hoje, e aí o senhor mencionou Cuba, recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar uma menina cubana, fugiu mesmo de lá para cá para poder crescer, e ela falou, olha, eu tô vendo coisas aqui que eu vi lá. E não achem que foi da noite pro dia. Foi de pouco em pouco. Será que a gente está nessa pegada mesmo, governador? Ó, eu estou lutando. Eu também. Né, mostrando os absurdos que têm acontecido. Falar que aquele 8 de janeiro foi golpe de Estado. É o único golpe de Estado do mundo sem armas, sem forças armadas, sem nada disso, né? Uma caricatura, né, que tentaram fazer daquele movimento. Sim. Errado, claro, depredar, vandalizar, perfeito, totalmente errado, né? Agora, caracterizar aquilo como golpe de Estado... Então, nesse ponto, eu vou até além. Tentaram caracterizar como terrorismo, e as facções criminosas, eles não querem caracterizar como terroristas. Quantos mortos teve lá naquele dia? Bom, a gente pode contar 0. E por ano, quanto se mata aqui no Brasil? 40 mil. Os 40 mil, eles não fazem nada. Com os atos lá, caracterizados. E a liberdade, você sabe, né? Vai se perdendo aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Em doses homeopáticas, e ninguém percebe. Exatamente. É igual envelhecer. Ninguém percebe que está envelhecendo, não é isso? Perfeito. Né? Mas quando você some um tempo que ficou 15 anos fora, opa, você envelheceu. E talvez é isso que a gente esteja acontecendo aqui. Quem vem de fora vai acabar enxergando isso, né? Exato. E está muito visível que hoje nós temos um governo que quer, né, calar quem discorda dele, né? Via redes sociais, via uma série de outros pontos, né?
e muito tentando ficar meio que dominando a grande mídia, que ainda tem uma certa influência, Claro. e calando aqueles que se opõem. Isso está Até porque a visível. grande mídia hoje depende também, inclusive, do governo estatal, né? Do dinheiro estatal, né? Então fica naquela questão ali de dependência E parece que eles até apreciam mais um governo, né, que outros, como né? o atual, que jorra dinheiro, do certeza. que um outro que não gaste tanto. Com certeza. Agora, governador, eu fiz essa mesma pergunta ontem para o governador Caiado. Como uma mãe da liberdade, eu tento compreender o outro lado. E o outro lado da liberdade é o coletivista, é o socialista, é o comunista e vários outros tipos de coletivismo por aí. E aí eu gostaria muito, eu gosto de fazer essa pergunta porque me ajuda a compreender o outro lado, a outra pessoa. Você está lá no meio da política, você com certeza convive com essas pessoas desse governo, já convive no sentido que deve lidar com eles de vez em quando, até como opositores e tal. O que o senhor acha que passa na cabeça deles quando a gente vê um Brasil defendendo não um Brasil defendendo, mas a gente vê um governo federal só aumentando carga tributária? Toma, 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 toma. Que não fala em redução de máquina pública, só aumenta. Que tem essa crise institucional dos poderes se coadunando, acabando com aquela independência dos poderes. Que tem uma relação externa com amigos como o Irã, apoiando situações como Hamas, Cuba, Venezuela. Todos esses que violam liberdades individuais. O que passa, governador, na cabeça deles? É uma ignorância? É uma ideologia que cega? É uma fé que cega? Uma fé ruim nesse caso? O que é, hein? Eu acho que é difícil de definir. Mas você já teve coisas mais do que eu. Mas uma coisa eu vou e eu acho que você concorda comigo. Tem aí uma hipocrisia gigantesca. Aqueles que falam que defendem os pobres, que estão ao lado dos mais humildes, na hora que ganham uma eleição, na hora que têm um cargo no governo, passam a viver da maneira mais suntuosa possível. Verdade. E visando o enriquecimento de si próprio, de E familiares dos amigos do rei. amigos do rei. Eu falo com orgulho muito grande que, apesar do estado de Minas ter mais de 300 mil funcionários, eu não tenho um parente dentro do estado de Minas. Acho que isso é um pouco raro no setor público no Brasil. Mais ainda se é alguém da esquerda ocupando. Claro. Que aí leva toda uma leva de pessoas próximas. Eu levei gente competente para poder atuar em Minas Gerais. Mas é uma hipocrisia e é uma cegueira muito grande que você falou, que rima com ignorância. Total. Concorda, né? Concordo, total. Aqui no Brasil, eles continuam tentando o que já deu errado em todo lugar do mundo, acreditando que em algum momento possa dar certo. Aí, eu acho que eles não acreditam nisso. Eu acho que eles fazem porque é a forma de se manter no poder e de ter aquelas pessoas dependendo dele, como você pega, por exemplo, o Nordeste. E antes que alguém fale, eu sou nordestino, eu sou da Bahia, eu sou de Ilhéus. Então, só para dizer aqui para aqueles que vão criticar, eu tenho um lugar de fala, né, gente? Estou sendo irônico aqui, só para deixar claro. Mas o Nordeste hoje, você tem mais pessoas no cabresto ali do Bolsa Família do que com capacidade produtiva e contando para um emprego. Isso é uma loucura. Então, eu acho que é proposital, governador. Eu acho. É um pensamento meu. Né? Eu concordo. E eu tenho uma visão assim: quem governa tem de governar para fazer o certo e não para ficar manipulando a situação visando ganhar a próxima eleição. Eu fui reeleito em 2022 em Minas Gerais, ao governo do estado, e foi um ano muito difícil para mim, porque os sindicatos que são controlados pela esquerda começaram a fazer greve, começaram a fazer manifestações, querendo um reajuste que o Estado não podia dar, e eu fui curto e grosso. Eu falei, eu prefiro perder a eleição fazendo certo do que ganhar a eleição fazendo errado e assumindo, continuando num estado inviável.
Então, acho que falta coragem também. Parece que tem pessoas que têm um apego ao poder gigantesco. E eu já provei isso 2 vezes que eu não tenho, Marcelo. Primeiro, porque saí da presidência da empresa, do cargo de CEO, lá em 2016, com 52 anos de idade. Uma idade bem nova, né? Sim, Muita com certeza, gente com apega a uma empresa que eu podia ficar mais 10 anos ou 20 se eu quisesse. E eu falei, meu ciclo aqui está concluído. Perfeito. E como governador de Minas, em 2022, eu falei que eu perca a eleição, mas eu vou estar fazendo o certo. Mantendo a dignidade daquilo que Mantendo você a acredita. dignidade. Então tem gente que eu acho que se ilude, que se apega ao poder também, e principalmente a esquerda. A esquerda Perfeito, parece concordo. que precisa ficar mamando ali para poder Sempre. continuar. Sempre, sempre. Isso realmente é muito ruim. Agora, se eu pegar essas crises que eu citei aqui, governador, a gente ainda mais analisando o Brasil, hoje eu tenho a crise de política externa, eu tenho a crise tributária, por causa de aumento de carga tributária. Hoje parece que o pessoal entrou com ação contra o STF mandou o Congresso pautar o imposto sobre grandes fortunas. A gente vai passar agora, provavelmente, a reforma lá, aumentando a carga tributária com tributação de dividendos. Eu tenho uma crise entre poderes, eu tenho uma crise moral, com essa polaridade chata, eu tenho uma crise de fiscal, por causa do custo que o mundo está hoje. Qual dessas é a pior? Qual dessas que está mais afundando o Brasil? Então, eu falei de hipocrisia, né? Certo. E aí eu quero completar. Um governo que fala tanto em democracia, você já viu? Toda hora. Né? Criou em prol da democracia. os atos Tudo antidemocráticos. pra salvar Vamos a democracia. perseguir esse aqui porque ele é um atentado à democracia. E na hora que ele vai para fora, ele se encontra com ditadores. somente. Que coisa, uma hipocrisia maior, né? Não tem. Valoriza tanto os BRICS. E os BRICS, nós sabemos, nós temos muito mais países ditatoriais do que democráticos nos BRICS. E se distanciando da maior democracia do mundo, que é qual? Estados Unidos. Estados Unidos da América, né? Sem dúvida. Criticando o dólar, questionando o dólar. Falando em moeda paralela. Exato. Então dá para ver essa grande discordância entre discurso e prática nessa questão externa. Fica muito, muito claro mesmo como o discurso é um e a prática é outra. Perfeito. Eu falo que um próximo presidente do Brasil deveria falar: eu vou trabalhar junto, mais próximo do Ocidente, que é com quem nós Sem dúvida, compartilhamos historicamente, história, valores, cultura, concorda? E não com países do outro lado do mundo, nada contra eles, são grandes parceiros comerciais, merecem toda a atenção nossa, mas não tem afinidade cultural como nós temos com o Ocidente. Não, sem dúvida nenhuma. Mas dessas crises que eu mencionei, então o senhor mencionou a questão da crise externa. Qual seria a segunda, então? Seria a questão do custo do Brasil hoje, principalmente com o funcionalismo? Eu falo que aqui no Brasil nós temos uma economia que eles falam também, Marcelo, que está crescendo, que tem bons números, mas a nossa economia aqui, o que ela tem hoje, é igual o sujeito que quer ficar bombadão e toma anabolizante. Ok. De início, ele vai ganhar massa muscular. Vai aparentar também, né? Vai aparentar, tá bem. Depois vai vir problema renal, problema cardíaco, problema hepático, problema de impotência. A nossa economia está crescendo à base de anabolizante. É só olhar a questão da dívida pública. Sem dúvida. Ela está numa disparada Só. e daqui a pouco nós vamos ter uma dívida que não é mais administrável. E aí nós vamos ter os efeitos colaterais. Isso é verdade. Então é um governo que tem iludido a população, porque até entre os economistas há um debate sobre isso. Claro. Mas nós temos de crescer de maneira segura. Sem dúvida. É igual o sujeito que fala que a empresa dele está crescendo e a dívida está ficando monstruosa e daqui a pouco impagável. Exatamente. Ele está indo para o lado oposto da prosperidade. Ele está indo... Até porque a empresa que cresce demais o faturamento cresce igual a despesa, o lucro não vem e aí você acaba quebrando e tal. Agora, governador, entrando na nossa penúltima pauta aqui,
eleições 2026. Tá? A esquerda tem um candidato, Lula, ponto. Não tem um plano B lá. Tá? Já o que se chama de direita, eu não gosto muito dessa divisão direita-esquerda, eu acho ela muito... Simplista, né? Perfeito. Ainda mais você como liberal, olhando isso aqui tudo, ela é simples, mas tudo bem, vamos ser pragmáticos aqui. A direita tem nomes que, inclusive, falam assim que a gente nunca teve tantos bons candidatos. O senhor, oficial ou não, né? O senhor, Caiado, Ratinho Júnior, falam também do Eduardo Leite, que para mim não é direita, essa é uma opinião minha. Tá. Tarcísio, óbvio, governador Tarcísio, tal. E aí vem aquele negócio. Eu, como um brasileiro que quer melhor pro Brasil, eu tô ansioso saber, cara, e aí? A gente não vai se juntar? Como é que é? O lado de lá tá com a máquina na mão. Tá com política populista. É ação gás. É não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É fazendo isso. E a gente tá aqui um pouquinho dividido. O governador Caiado falou o seguinte, Marcelo, mas calma lá. Enquanto a gente tá separado, cada um pode tomar um tiro e ninguém morre. Óbvio que chegar lá em um determinado momento, a gente vai se unir no segundo turno e tal, mas agora é o que a gente tem aqui, é isso aqui. E aí, você concorda com isso? Essa é a estratégia? Primeiro, eu acho que essa quantidade de bons candidatos do espectro liberal, do espectro da direita, já demonstra a maior competência da direita, concorda? A esquerda, até nisso, ela é incompetente. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Mas é verdade. Ela só tem um nome que no dia que não tiver mais, na minha opinião, tende a acabar. Você concorda? Concordo Né? muito. Lá em Cuba, né, sempre precisou de ter um nome lá, né, que foi o Fidel Castro, né, durante muito tempo, para poder falar. Quando você pergunta quem é hoje, eu acho que ninguém mais sabe quem é. Né? Sim, concordo. Então concordo. você vê que até nisso eles não são muito bons, não. Mas, apesar de termos vários nomes e todos ou alguns se candidatarem, eu vejo isso até como bom eleitoralmente, porque cada um será, com toda certeza, Marcelo, o mais bem votado no seu respectivo estado. Claro. Entendeu? E vai ter condição de levar essa boa votação para o segundo turno, para aquele que passar para o segundo turno. Se algum dos meus concorrentes passarem para o segundo turno, eu vou dar apoio a ele, e eu tenho certeza que Minas vai contribuir muito com esse candidato da direita num eventual segundo turno. Então, estou muito confiante, não vejo nenhum problema caminhar dessa maneira, porque no segundo turno nós estaremos juntos. O que nós queremos é um objetivo comum, é tirar o PT de lá. Sem dúvida, que essa tem que ser o nosso maior objetivo, porque se a gente for analisar aí, a gente tem quantos anos já de PT? Desde 2003, teve ali 6 anos fora, tem 16 anos e olha a decadência moral, econômica, desenvolvimento, tudo que a gente está tendo. Já tiveram tempo a fazer tudo o que é possível, você concorda? E não fizeram. E só fizeram besteira. Agora vamos lá, só faltam 2 minutinhos aqui, agora para a gente conhecer um pouquinho mais do governador Zema. Indicação de um livro. Indicação de um livro. É tanto livro bom que tem aí, viu? Mas vamos pegar um aqui que me marcou aí. Vamos pegar o livro aí, que eu falo que às vezes o que falta é isso. Eu acho que ele acaba dando aí uma visão de longo prazo. O livro aí de qualquer estoico aí. De qualquer estoico. Do Sêneca, Epíteto, ou do Marco Aurélio, entendeu? Que são, vamos dizer, mais do que clássicos, né? Ali já tem mais de 2000 anos de sabedoria já. Boa, Marco Aurélio já li, o Meditações eu já li. Isso. Indicação de um filme. Um filme. Isso. Tem tanta coisa boa também, coisa boa, viu? Né? Mas vamos pegar um aí. Vamos pegar aquele que é a história do soldado americano que teve o avião abatido lá na Segunda Guerra. Invencível. Inquebrantável, invencível. Invencível. Você já assistiu, não é? Boa, já. Uma série. A série que me foi a graduação em política, House of Cards. Muito boa, House of Cards. Um desenho de infância. Eu gostava muito do desenho, tinha o filme e tinha o desenho,
Batman e Robin. Muito bom. Um herói da ficção. Herói de ficção. Homem-Aranha. Meu favorito também, boa. E um herói da vida real. Herói da vida real. Eu gosto muito mesmo do Churchill. Boa. Um empresário que admira. Empresário que eu admiro. Jorge Paulo Lema. Maravilhoso. Segunda vez que você está aqui hoje. Um político que admira. Pode ser de fora do Brasil? Liberdade total aqui. Margaret Thatcher. Boa, boa. Para finalizar, um medo e uma ambição. Medo. Eu só tenho medo de ter medo das coisas, sabe? De vir a ter medo. E uma ambição é continuar contribuindo com Minas, com o Brasil. Legal. Qualquer que seja o jeito, ou como empresário, ou ocupando algum cargo. Muito bom. Governador, muito obrigado. Antes, a gente tem aqui um presentinho para você. Essa é uma cartela de nossos adesivos dos nossos principais pensadores e defendendo um Estado mínimo, mas ideias máximas aqui do Diga Aí. E o senhor vai ganhar também um panetone da nossa padaria Moza, que é um dos nossos mantenedores, patrocinadores aqui. Adoro panetone, principalmente com café. É isso aí. Expresso. Parabéns Muito pelo obrigado. trabalho. Espero sim que o senhor possa contribuir muito mais para o Brasil. Agradeço muito. Parabéns aí Eu que pelo agradeço. Fala Aí. Pessoal, Diga Aí, valeu, muito obrigado. Encerramos a participação aqui no Fórum Liberdade e Democracia. Muito obrigado a Pex Partners, ao Mendonça Machado, Tomasi, País, Monza e todos os nossos outros maravilhosos patrocinadores. E nunca deixem de disseminar boas ideias. Valeu, gente. Um abraço. Fui.